Então nós vamos abrir primeiramente aqui em Deuteronômio 11, versículo 18. Aleluia. Todos acharam? Amém? Que diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensina-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Dá um pulinho lá em Provérbios 4, a partir do versículo 20. Aleluia. Todos acharam? Então o versículo 20 começa assim dizendo: filho meu. Aí eu pergunto: tem algum filho aqui neste lugar? Então essa palavra é para você e para mim, que somos filhos. Aí ele diz: atenta para as minhas palavras. Tenha atenção para as minhas palavras. Esteja pronto para ouvir as minhas palavras. Esteja pronto para reter as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aí ele diz: e aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Aí ele diz: não os deixa apartar-se dos teus olhos. Não os deixas apartar-se dos teus olhos. Isso está incentivando a gente a ler, amém? Ouvir, não só ouvir a palavra, mas está incentivando também a gente ler a palavra. Embora nós saibamos que a fé vem pelo ouvir, mas não para por aí. Ela diz: ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é uma constância. Esse segundo ouvir está direcionado a gente ler, a gente buscar, a gente compreender aquilo que estamos recebendo com nossos ouvidos. E para isso é necessário meditar, alimentar a nossa fé. Amém? E nós só podemos alimentar a nossa fé, e o alimento necessário para a nossa fé é a palavra de Deus. Quer fortalecer a fé? Leia a palavra. Busque a palavra. É dessa forma que nós alimentamos nossa fé. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Aí ele diz: guarda-os no mais íntimo do teu coração. Aleluia. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Aleluia. Quer ter a vida abundante de Deus? Medita na palavra e guarda no teu coração e pratica. Quer ter saúde? O remédio está aí. É a palavra no teu coração, é a palavra praticada. Essa palavra verdadeiramente ela é vida e fortalece a nossa fé. Aleluia. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 13, versículo 5, e eu meditei já sobre esse versículo e eu disse: Senhor, eu preciso me encontrar mais em fé. Porque a Bíblia manda que a gente se examine se estamos em fé. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 13, 5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Isso me mostra que nós podemos estar ou não estar na fé. Aí ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Aí ele diz: provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Eu fiquei cuidadoso comigo mesmo. Amém? Quando eu li esse versículo e comecei a buscar mais sobre fé, para que eu não me encontrasse reprovado. Amém? E nós vamos caminhar nesse ensino para que vocês vejam que muitas vezes a gente não está usando a fé
tá certo? Como devíamos. Eu já fui pego muitas vezes, né? Falando palavras que não condizem com aqueles que andam em fé. E é necessário, amado, quando a gente detecta essa falha, essa forma de falar, né? Que não está em linha com a palavra, que não está em linha com a fé, a gente seja rápido para retroceder e voltar a falar as palavras que levam à fé e que botam a fé em ação. Porque se não estamos falando de conformidade com a palavra, a fé não vai funcionar. Se as circunstâncias ou as incredulidades estão sendo mais altas daquilo que nós estamos falando, nós não estamos andando em fé. Amém? Aleluia. E sempre quando eu estudo, eu gosto de tomar algumas anotações. Aleluia. Porque essas anotações me edificam. E se me edificam, eu também trago na hora que eu vou ensinar. Para que edifiquem outras pessoas. Então a palavra é o alimento da nossa fé. É o alimento para o espírito faminto. Nosso espírito, ele tem fome da palavra. Amém? Porque Deus se move pela sua palavra. Quando nós usamos a palavra, nós movemos Deus. E o Espírito que está dentro de nós, ele também só se move através da palavra. Enchei-vos do Espírito. Leia a palavra. Vamos salmodiar. Cantar cânticos espirituais. Eu não vou falar sobre isso. O Espírito Santo aqui, sobre, né, o encher do Espírito. Nós já entendemos, isso aí fica para outra hora. Mas eu vou falar aqui sobre a fé. A fé é o foco, amém? O alimento da nossa fé é o foco nesta manhã. Devemos estar sempre alimentando a nossa fé. E Paulo chegou para Timóteo e disse, olha Timóteo, está lá escrito em 1 Timóteo 6,12, a parte A. Combate o bom combate da fé. Tem outra versão que diz, milita a boa milícia da fé. Aleluia. Interessante, né? A fé é um constante combate. Quem anda em fé, anda em um constante combate. É uma milícia constante. Você tem que estar sempre combatendo, sempre militando. Quem anda em fé. Mas não é uma guerra qualquer, não é um combate qualquer, não é um mau combate. O próprio Paulo disse, combati o bom combate. Não é? Guardei a fé. É um bom combate. Aleluia. Milícia boa, milícia da fé. Combate o bom combate da fé. A nossa fé todo o tempo é provada. Todo o tempo a nossa fé é provada. Todo o tempo a nossa fé é confrontada. Sempre está em combate. Aleluia. É interessante. Nós temos que entender que há muitos impedimentos que se levantam contra a nossa fé, para que a nossa fé não funcione. Muitas vezes a gente pensa que o maior inimigo da nossa fé é a dúvida. É um inimigo, tá certo? Mas existem impedimentos que se levantam contra a nossa fé todos os dias. Mas nada pode nos parar. O próprio Paulo disse, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, tá? Nada que se levante nesse mundo, nada pode impedir a ação da nossa fé. As circunstâncias que surgem, que tentam, né, nos abater, que tentam nos abalar, não pode se tornar um grande impedimento para que a gente não ande em fé. Nós temos que estar sempre combatendo, firmes na fé, fortalecidos na fé. E para que eu ande fortalecido, para que você ande fortalecido na fé, eu tenho que estar alimentado. Você já viu algum lutador raquítico, sem se alimentar, passar dias sem se alimentar, raquítico, e entrar numa batalha, numa luta e vencer? Não tem como, ele vai arriar na mesma hora que ele vê o adversário, porque está com fome, está fraco.
Mas quando nós estamos nos alimentando na fé, verdadeiramente nos alimentando através da palavra, nossa fé, diante das adversidades, diante do adversário, vai estar fortalecida. E ele não tem como nos combater. Nós é que vamos combater o bom combate da fé, porque estamos fortalecidos pela palavra, alimentados pela palavra. É dessa forma, amados. Não há outra receita. Não procure outra receita, outro modo de pensar, de agir com relação à fé. É como a Bíblia inspira, é como a Bíblia ensina. Tudo que nós devemos, em tudo que nós devemos nos mover, está relacionado com aquilo que a Bíblia ensina. É o nosso padrão de vida, é a palavra de Deus. Aleluia! Milita a boa milícia da fé. Combate o bom combate. Aí você diz, que combate é esse? A Bíblia nos ensina que o nosso combate, que a nossa luta não é corporal. Tá? Não é corporal. A nossa batalha não é corporal. Não é contra a carne, não é contra o sangue. Amém? Você não tem que batalhar, né? Forjar batalhas com seus irmãos, com seus parentes, com seus amigos. Não é contra a carne. Não é contra o sangue. Amém? E tem muita gente que pensa que a nossa luta é contra o diabo. Eu digo a você, o diabo ele já é um inimigo derrotado. Você ir lutar contra o inimigo já derrotado é pegar a garapa. Não é? Quando tem dois lutadores ali no ringue, né? UFC, que luta, que o cara já está nocauteado. Aí chega um mais forte ainda, rapaz, vou terminar de abater o cara. Isso é garapa, né? Porque Jesus Cristo, ele já venceu o diabo. Ele já derrotou o diabo. Então, se ele derrotou, eu não tenho mais que lutar contra o diabo. Eu não tenho mais que tentar derrotar o diabo. Mas as ações dele, eu tenho que estar batalhando contra. Vocês entendem? Porque pelo menos eu vi essa história um tempo desse, e eu acho que foi real, que alguns crentes acharam um pouco estar aqui na terra, tá certo? E achavam que não estavam combatendo o diabo, né? Porque tem um texto lá em Efésios que a gente deve lutar contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Aí, então ele veio aquela ideia, rapaz, a gente está tão longe, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um avião e vamos lá para as regiões celestiais, para a gente combater frente a frente. Gente, não tem lógica um negócio desse. Aí subiram no avião e foram para lá, combater nas regiões celestiais. Isso é inocência. Não é? É inocência. É muito sério isso. Combater. E isso foi verídico, se eu não me engano, isso foi verídico, gente. Foi, entendeu? Fretaram um avião, uma tropa de crente, de guerreiro, né? Fortalecidos, armados até o dente, para ter uma luta corporal nas regiões celestiais. Não é corporal, gente. É espiritual, né? Tudo é espiritual. Amém? Aleluia. Então não temos necessidade de brigar contra o diabo, pois ele é um inimigo já derrotado. Jesus já o venceu. Amém? Não precisamos combater o pecado. Você não precisa mais combater o pecado. Não, pastor, não. Eu não preciso mais combater, estar lutando contra o pecado. Jesus já pagou o preço por nossos pecados. Mas existe um combate que nós precisamos estar combatendo. Né? Aleluia. Interessante que a Bíblia diz que, né, compara lá em Efésios 6, que a nossa fé é um escudo. É comparada a um escudo. Um escudo é uma arma de quê? De ataque? Não. É uma arma de defesa. Tá? Você está lá, ó, se defendendo com o escudo da fé. A Bíblia diz resistir ao diabo. E a Bíblia não diz vá lutar com o diabo, né? Tem um corpo a corpo com ele. Se você for, você vai ser derrotado. Tem um corpo a corpo com ele. Porque ele é mais poderoso que você, quer queira, quer não, falando no natural, tá certo? Nós temos um poder que devemos lutar, batalhar contra ele espiritualmente, sem precisar ir lá corporalmente.
mas simplesmente dando ordem, delegando ordem, falando pela fé, falando a palavra pela fé. Amém? E os dados que vier, você já está com o escudo da fé, pronto para botar para lá, bota para lá, bota para cá. Amém? Você não vê um guerreiro tentando matar o outro com um escudo, não. O escudo está assim só para defesa. Amém? Defesa. O escudo é para defesa. Você se defende e usa a espada do Espírito. Amém? A espada que é a palavra de Deus. Amém? E com a espada você vai combatendo o bom combate. Amém? Vai dissipando as atitudes, as setas malignas que vêm contra você. Amém? É dessa forma. Aleluia. Vocês estão entendendo? O nosso combate, amado, é um combate de fé. É um combate de resistência. Um combate para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nosso combate da fé é uma prova de resistência. Você sabe o que é uma prova de resistência, não sabe? Correr 100 metros não é uma prova de resistência. Você corre 100 metros rápido, mas não é uma prova de resistência. Prova de resistência é aquelas provas longas, 5 quilômetros, 10 quilômetros, uma corrida de resistência. É dessa forma que nós vamos combater. É uma prova de resistência. É longa, comprida, e você tem que estar preparado e pronto para resistir. Amém? Devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E também resistir às tentações. Amém? Devemos resistir o que mais? A concupiscência dos olhos. Amém? Quando Jesus Cristo, olha, se teus olhos são tendenciosos, estou falando que minhas palavras são tendenciosos a pecar, amém? Arranca. Amém? Arranca teu olho. Fica com o olho só. Amém? E se for tendencioso o outro também a pecar, arranca também. Não é literalmente falando, mas você fechar os seus olhos, virar a sua face para aquilo que está te tentando. Isso significa resistir. Amém? Você resiste. Então, observe aquilo que você está observando. Você entendeu? Observe aquilo que você está observando, para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Então resista à concupiscência dos olhos. Resista à concupiscência da carne. A carne, ela sempre é tendenciosa ao pecado. Então resista à concupiscência da carne e também à soberba da vida. Amém? Nós devemos resistir a essas três coisas. Ixi, como a hora passa depressa. Misericórdia. Aleluia. Mas nós vamos entrar nessa área da fé também. Ainda estamos começando. Amém? Dá tempo. A Bíblia diz, está escrito 4 vezes esse termo: o justo viverá pela fé. 4 vezes está escrito na Bíblia: o justo viverá da fé. Mas eu fiquei insatisfeito com isso. O justo, mas por que 4 vezes? Eu queria saber por que está escrito em 4 livros diferentes: o justo viverá da fé. Porque é muito fácil você pegar ali aquele versículo e falar: o justo viverá da fé. Mas em que condição, em que contexto está escrito esse: o justo viverá da fé? Aleluia. E como eu fui edificado nessa minha curiosidade, eu trouxe para a igreja hoje. Em que contexto está escrito: o justo viverá da fé? Amém? A escola dominical devia ser com perguntas, né? Quais são os versículos que estão lá, que o justo viverá da fé? E o aluno vai e responde, né? Para ver se o aluno está preparado, se é aprovado na prova. Mas não. É brincando, viu, gente? Então, por 4 vezes está escrito na Bíblia que o justo viverá por fé. Está escrito em Romanos 1:17 e Gálatas 3:11. Eu vou dividir em 2 partes isso aqui, tá? Em Romanos 1:17 e Gálatas 3:11, o contexto nos leva a entender a nossa justificação. Amém?
O contexto em que esse versículo está inserido nos leva a entender a nossa justificação pela fé. E também a revelação da justiça de Deus através do evangelho de fé em fé. Amém? A justiça de Deus se revela para nós através do evangelho de fé em fé. Por isso, o justo viverá por fé. Esse é o contexto desses dois versículos, mas eu quero me aprofundar mais nos outros dois, que é o que está escrito em Abacuque 2:4 e Hebreus 10:38. E nós vamos lá para esse livrinho que nem muita gente usa, né? Vamos lá para Abacuque. Chega, Abá. Abacuque. Para você entender bem o contexto em que foi escrito aqui esta palavra, este versículo, né, que o justo viverá pela fé, você tem que ler o livro todo de Abacuque. Eu não vou ler o livro todo. Eu vou dar alguns tópicos aqui, para a gente entender. O que é que acontecia no tempo desse profeta Abacuque? O que é que acontecia? Abacuque, ele começou a clamar por causa da violência e da injustiça que era praticada no meio do seu povo. Né? O primeiro versículo está escrito: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutas? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. O contexto, amado, era uma violência que estava acontecendo no meio do povo de Deus, naquela época, do povo judeu. A impiedade estava tomando conta daquele povo. A justiça já não estava sendo feita como deveria ser. Os valores estavam sendo trocados. Será que nós não estamos vivendo esses momentos? Onde os ímpios querem introduzir coisas que não são dignas para nós, e aquilo que é digno para nós eles não querem aceitar? Aquilo que nós seguimos, aquilo que nós cremos, amém? Com relação àquilo que Deus estabeleceu. Será que hoje nós não estamos vivendo as mesmas coisas? Tentando fazer com que a gente engula leis que não são divinas, que só está favorecendo a eles por causa do pecado deles? Será que não está acontecendo isso? Eu creio que todo mundo está sabendo que está acontecendo isso em nossos dias. E isso acontecia também aqui nos tempos de Abacuque. Aí o versículo 3 diz: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Mesmo nesse tempo de violência, de impiedade, de injustiça, havia um remanescente no meio do povo que era justo. E eles estavam sendo perseguidos por causa dessas coisas. Aleluia. Aí Deus levanta uma nação, os caldeus. E a Bíblia diz que era uma nação amarga, uma nação impetuosa. Contra esse povo, Deus levanta esse povo caldeus, injustos, amém? Para tratar com o povo dele, que estava procedendo impiamente. O versículo 7 diz que esse povo caldeus era pavoroso e terrível, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, andavam em conformidade com a sua dignidade, com seus propósitos, né? Com seus próprios meios. Eles não tinham Deus, amém? Como o Senhor. Ele andava segundo as suas concupiscências e estabelecia aquilo que eles queriam, como eles queriam. Aleluia. E ele diz que eles entravam nas casas, saqueavam as casas, saqueavam os bens, tiravam os moradores da casa, jogavam fora e tomavam posse daquilo. Nesse contexto. Aí o profeta intercede. A partir do versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, não executa juízo,
Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a operação não podes contemplar. Por quê? Pois tolera os que procedem perfidamente, e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Os perversos estavam devorando os justos, nesse momento. Aleluia. Aí a resposta do Senhor. Interessante essa resposta. Eu amei essa resposta no capítulo 2. Aí Abacuque diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Oh, aleluia! Você tem esperado no Senhor? Você tem esperado a resposta do Senhor para aquilo que você está passando? Para aquilo que você está desejando? Aleluia! Nós recebemos uma palavra nessa sexta-feira, nessa reunião que nós tivemos, né? Com os pastores, com a diretoria. E veio uma palavra do irmão Cleante com relação a esperar no Senhor quando você estiver precisando de alguma coisa. Aquilo me tocou. Amém? Quando ele disse, o cartão de crédito não significa que você está esperando no Senhor, não. Quando você está precisando do Senhor, não sai de imediato porque sentiu uma alegria, alguma coisa, e saia e use o seu cartão de crédito. O justo, ele espera no Senhor. Quando a resposta chega do Senhor, aí você toma providência. Não saia para fazer alguma coisa sem antes receber a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor, ela vem dentro do coração e dá consolo. E você é confortado. Amém? Dentro. Você tem paz quando a resposta chega. O justo tem que agir dessa maneira. Amém? Aí ele diz, vou esperar a resposta da minha queixa. Aí diz no versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Que visão? A visão de Deus. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir. Essas mesmas coisas que estavam acontecendo aqui, seria uma repetição no futuro. Amém? Seria uma repetição no futuro, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, o que é que diz? Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aleluia. Muitas vezes a gente tem o Senhor como tardio e não esperamos e tomamos nossas próprias decisões. Aí vem o problema, né? Aí o versículo 4 diz, está falando, eis o soberbo. Ele não está falando dos soberbos, ele está falando de um soberbo. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E que você lê o versículo depois desse aqui, né, que é o versículo 5, você vai ver que esse soberbo vai se levantar ainda no fim dos tempos. Amém? Vamos pular isso. Eu creio que Abacuque compreendeu aquilo que Deus revelou para ele naquele momento. Porque no final do seu livro, né, no capítulo 3, nós vamos ver que ele fez uma oração em forma de cântico também. Amém? Que eu não vou ler ela toda, mas eu vou ler o trechinho que está lá no versículo 16 em diante, que diz assim: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Aí diz o versículo 17: eu vou esperar até o dia da angústia, pode até vir o dia mau,
Mas mesmo assim, no versículo 17 ele diz: pela fé, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, pela fé. Exulto no Deus da minha salvação, pela fé. O Senhor Deus é a minha fortaleza, pela fé. E faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Pela fé. Essa aqui é a posição do justo. Independente do que vier pela frente, independente de qualquer circunstância que esteja me cercando, pela fé, eu confio no Deus que é todo poderoso. Porque pela fé, Ele já supriu todas as minhas necessidades. Pela fé eu sou fortalecido. O justo viverá pela fé. Aí ele diz: Ele me faz andar altaneiramente. O que é isso, andar altaneiramente? Andar por cima. Andar altaneiramente é andar por cima, elevado, excessivamente alto, como águias, andando por cima, aleluia. Está na mesma condição de Jesus, por cima de qualquer situação, perseguição ou adversidade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Será que ele estava se referindo a um caminho, a uma estrada? Será que estava, gente? Não, não estava não. A palavra caminho no grego é a palavra odos. E no hebraico é a palavra derer, que significa caminho, estrada, estrada transitada. Mas tem um sentido figurado também. A palavra caminho é jeito, maneira, padrão, exemplo, referencial, modelo, o molde. Tudo isso é o caminho. Jesus Cristo estava dizendo isso. Eu sou o exemplo. Eu sou o modelo. Eu sou o referencial. Sou o modelo, sou o exemplo, sou o referencial. Eu sou o molde pelo qual vocês podem ser moldados. Sigam o meu exemplo. Olhem para mim. É o nosso maior exemplo de fé. Amém? É Jesus Cristo. Mas e Abraão? É o pai da fé. É um exemplo da fé. Amém? Também é um exemplo da fé. Mas o nosso maior exemplo de fé é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aí nós vemos aqui, o contexto foi esse. De como nos portar com a fé diante das situações. O justo viverá pela fé. Vai lá e dá tempo. Amém? Vai lá em Hebreus 10, 38. Bem rapidinho. Aleluia, aleluia. Vocês gostam de ler a palavra? Tem que gostar. Se não gostar, tem alguma coisa errada. Aleluia. Hebreus 10. O versículo é o 38 que nós vamos ler. Mas eu quero pegar o contexto também para a gente pegar, né, o macete de por que esse tem que ser usado, né? Essa fé. Versículo 32 diz: essa carta aos Hebreus foi endereçada aos judeus convertidos, que se converteram, amém? Que passaram a ser cristãos, como nós, amém? Aí foi escrita aos Hebreus, aos judeus convertidos, que se converteram, que creram em Jesus, que creram na redenção, que creram no sacrifício da cruz, que creram que ele veio para perdoar os seus pecados. Amém? Que creram que ele era o Messias prometido. Então foi escrita para eles. Aí diz, ó: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, o que foi esse depois de iluminados? Em que vocês nasceram de novo. No dia em que vocês nasceram de novo, que foram iluminados, o seu espírito foi iluminado. Aí diz: sustentaste grande luta e sofrimento. Porque houve uma perseguição nessa época aqui também, contra o povo de Deus, contra a igreja. Amém? Ora, expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio como de tribulações.
ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Todos sabem que os cristãos naquela época, né, que aceitaram Jesus, eles foram colocados como espetáculos nas arenas, né? Os leões comeram muitos cristãos, né? Foram colocados nos postes, né, para iluminar Roma na época, tá? Foram perseguições terríveis, né? Isso aqui está relatando resumido. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. O que é o espólio dos vossos bens? Né? O que é o espólio? É o despojo. Eles foram despojados. Amém? Foram tomados os seus bens aqui também na época. Né? Invadiram os seus bens. Amém? Aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Amém? Mesmo eles tendo sido saqueados com tudo que eles tinham sendo saqueados, eles tinham a ciência que possuíam, amém, um patrimônio superior e durável. Aí diz, o 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É necessário perseverar na fé, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. E se tardar, estejamos prontos, preparados com a palavra, munidos da fé. Amém? Aleluia. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, aí ele chama de meu, ó, que coisa linda. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aleluia. Estamos terminando. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Aleluia. Aleluia. O que é retroceder? Na lógica é voltar atrás. Amém? Mas tem algo mais profundo nessa palavra retroceder no original. Retroceder é a palavra upostelo, do grego, que significa isso: retirar-se, voltar atrás e rebaixar. E também significa retroceder, o retroceder de uma pessoa tímida. Amém? Significa também retirar-se para dentro de si mesmo. Isto é, ser tímido, retraído, defensivo. Aí vem mais ainda. Daqueles que por causa da sua timidez hesitam em declarar o que creem. Quem vive pela fé, o que é que ele faz? Fala, declara, não hesita em falar. Se você não fala, você está retrocedendo na fé. É não estar disposto a declarar por medo. Se você tem medo de declarar a sua fé, você está retrocedendo, mesmo que você esteja no caminho. Se você não fala aquilo que você crê, você está retrocedendo, porque o mundo precisa ouvir aquilo que a gente crê. E não é uma circunstânciazinha que vai nos parar de falar. A fé fala. Quem anda em fé, fala. Abra a sua boca. Não retroceda, mas fale aquilo que está dentro. Aleluia. Você foi alcançado porque alguém falou. Você ouviu alguém falar e a sua fé chegou. Então fale para que outros também sejam alcançados. Não tenha medo, não seja tímido, não retroceda. Fale para a circunstância.
A nossa batalha é essa, é falar para a circunstância, é trazer à existência aquilo que não existe como se já fosse. Isso é a fé. Então fale, 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 não feche sua boca, não retroceda. Eu estou com isso dentro de mim, amém? Eu andava um pouco calado, né? Calado, e as coisas tentando me abafar, mas eu digo a você, eu vou abrir minha boca mais. Eu vou praticar essa palavra mais. Eu vou buscar me alimentar mais. Porque eu sei que quando eu me alimento, eu sou forte. Eu estou fortalecido na fé, amém?